Seguimos agora para falar da posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, que será realizada ainda nesta semana. Fernando Guimarães é quem assume a função pela segunda vez. O conselheiro foi o único candidato à cadeira na eleição realizada no final do ano passado. Além dele, também formam a chapa a vencedora Ivens Linhares como vice-presidente e Ivan Bonilha como o corregedor-geral do tribunal. A nova cúpula diretiva da Corte de Contas Estadual vai tomar posse na quarta-feira, dia 18 de janeiro. A cerimônia vai ocorrer na sede do TSE, aqui em Curitiba, a partir das 2 horas da tarde. Fernando Guimarães vai assumir oficialmente a presidência no lugar do conselheiro Fábio Camargo. Ele já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado entre os anos de 2011 e 2012. Além disso, foi também vice-presidente nos anos de 2009 e 2010 e corregedor-geral da Corte em 2 outras oportunidades. Guimarães é curitibano e tem 64 anos de idade. Advogado por formação, ele foi empossado procurador do Ministério Público junto ao tribunal em 1994. Ele assumiu o cargo de conselheiro do tribunal em 5 de dezembro de 2002. E na outra semana, o Tribunal de Contas do Estado realiza ainda a cerimônia de posse do novo conselheiro Augustino Zucchi. O ex-secretário estadual do Desenvolvimento Urbano teve o nome para o cargo aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. Quando a gente acompanha essa eleição no Tribunal de Contas, da presidência, vale a pena aos ouvintes deixar claro o seguinte: diferente de outros espaços de poder, por exemplo, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça ou outras cortes, maiores, muitas vezes até o STJ, você tem ali algum grau de disputa, você tem grupos diferentes que muitas vezes disputam o poder ali da cúpula diretiva. Não é o que acontece no Tribunal de Contas. Um acordo tácito ali no Tribunal de Contas fica muito parecido com o que acontece no Supremo Tribunal Federal, mano. Você tem ali um acordo de antiguidade, então você acaba tendo um rodízio entre as pessoas nos cargos mais importantes da cúpula do tribunal, justamente pelo tempo em que cada um deles entrou de fato ali no tribunal. Por isso que os ouvintes mais atentos vão lembrar da reclamação do Maurício Requião, querendo saber se vão contar ali o tempo dele como conselheiro, em que momento, porque isso afetaria o lugar dele na fila, vamos dizer assim, e era justamente nessa disputa pela presidência do tribunal que ele estaria de olho. Então, na prática, você não teve ali uma disputa. O Fernando Guimarães, ele assume, dando representatividade ou mantendo a estabilidade do que vinha acontecendo no Tribunal de Contas. E é importante que ele, como alguém experiente, que já acompanha a questão da política paraense há muito tempo, já foi presidente da Corte de Contas uma vez, pelo seguinte: o Tribunal de Contas ele pode ter um papel muito, muito relevante de fiscalizar, acompanhar o que acontece nos municípios, o que acontece no governo do estado, tem o papel também de dinamizar algumas coisas, mas caso não tenha essa experiência, caso ele não consiga conciliar os interesses, ele pode servir muitas vezes para atravancar as coisas. Vale a gente lembrar aqui, por exemplo, da questão da ponte de Guaratuba, quando uma decisão do Tribunal de Contas ela afetou ou paralisou o andamento daquela licitação, que depois foi mantida pelo Tribunal de Justiça aqui do estado. Então, o Tribunal de Contas ele tem o papel de ser um agente fiscalizador, mas ele não pode se converter de forma alguma num ente que atrapalhe o desenvolvimento do estado, ou seja, tem que fiscalizar sim. Agora, tentar exceder muitas vezes o papel não é o caminho. Então, a experiência do Fernando Guimarães vai ajudar muito nesse sentido, e a recomposição do Augustino Zucchi ali, que vem representando, é o primeiro nome, indicado ao Tribunal de Contas pelo governador Ratinho Júnior. Então ali ele já começa a ser senhora. É alguém que se dá muito bem já com os atuais conselheiros, ele é um político antigo, experiente do estado, então a tendência é que ele não tenha nenhuma dificuldade de se enturmar com quem ali está.